Olá, chegamos para mais um episódio do nosso 24Cast. Se você está nos vendo no formato vídeo, você vai ver que a gente está num ambiente bem bacana, bem agradável. Já falo um pouco que ambiente é esse. Mas lembrando que a gente passa por aqui todas as quintas-feiras. Se você está apenas no áudio, a gente passa por aqui todas as quintas-feiras com muitos conteúdos aí no 24Cast desde 2018. Já passamos de 200 episódios e é uma alegria estar toda semana aqui com conteúdo ligado a Bitcoin 24. Hoje eu estou super bem acompanhado aqui. E aí, Bruna, tudo bem? Tudo bem, mais uma vez passando por aqui, vídeo, podcast, né? Sempre agora, bom. Agora inovando, né? É isso aí. O último episódio que você fez foi aquele especial, né? Especial de Dia das Mulheres, que foi muito legal, inclusive. Legal, espero parabéns, que foi top aquele episódio, hein? Espero que tenham gostado de ter assistido, mulheres incríveis participando. É verdade, foi bem bacana. Bom, eu e a Bruna, a gente gravou deixa eu falar, né? A gente tá aqui no Ágora Tech Park, tem que falar dele, né? Pro visual aqui, né? Quem tá vendo pro vídeo. Isso aqui é o Ágora Tech Park. Se você tá em Santa Catarina, vem a Joinville, vem visitar. Isso aqui fica dentro do Perini. É um ambiente bem bacana. A nossa empresa tá aqui agora, né? A gente tá instalado aqui no Link Lab, que é um ambiente da ACAT. Então esse aqui é o Ágora Tech Park. Se você quiser vir conhecer, é aqui em Joinville. É um lugar que respira muita inovação, tecnologia, e a gente tem bastante orgulho de estar aqui. Então, por isso que os nossos vídeos têm melhorado. A gente tem muitas fotografias maravilhosas para explorar aqui, né, Bruna? Então é isso. Deixa eu falar sobre o tema de hoje. Em 2021, estava procurando ontem essa tempo. Data. Até eu falei, Bruna, como é que você se enxerga aqui? 22 anos atrás, 3 anos atrás, a gente deu uma mudadinha, né? Em 2021 eu gravei com a Bruna um vídeo sobre 20 perguntas lá sobre Bitcoin. Você acha que foi isso, né? Isso. E eu falei, Bruno, a gente precisa renovar esse conteúdo, mas a gente deu uma sintetizada. Então a gente vai falar sobre 10 dúvidas, 10 perguntas que chegam pra gente aqui sobre Bitcoin 24. A gente reuniu, enxugou mesmo, então vai ter dúvida muito básica, vai ter dúvida mais avançada. Então, se você puder continuar com a gente aí nesse conteúdo, se você está chegando agora no Bitcoin, ainda está pesquisando se é ou não é, acho que tenho certeza que esse conteúdo vai ser bem importante para você, tá bom? Então a gente separou, a Bruna me ajudou nessa curadoria, são 10 perguntas específicas sobre Bitcoin 24. São perguntas que chegam aqui todo dia, né, Bruna, basicamente? Elas são campeãs de audiência, vamos chamar assim. Campeãs de audiência, elas continuam se repetindo, algumas delas, mas outras também passaram a ser questionadas, né? São mais avançadas. São mais avançadas. E de lá para cá o Bittrex mudou muito também, né? Então, consequentemente, as dúvidas são outras também. Mas a gente trouxe 10 aqui hoje. Vamos lá, vamos tentar falar dessas 10 aí. A primeira, ela é campeã. Se o Bittrex ele é gratuito para sempre, eternamente. Isso é uma pegadinha. Como assim uma versão gratuita? Até quando é gratuito? Porque, né, se a gente for olhar lá, a versão gratuita ela tem usuários ilimitados. Sim. E aí é o famoso freemium, né? Exatamente. Tem um vídeo que eu gravei, até depois pedi para a produção deixar aqui no descritivo do episódio e tal, onde eu fiz uma atualização recente das versões de Bittrex, né? Então lá eu falo das versões comercial. Foi um vídeo bem recente, inclusive agora 2024, né? Só para lembrar que está gravando 2024. E lá eu falei das versões, mas acho que eu não falei do free. Eu falo desse conceito free, né? Que é o freemium, na verdade, que é hoje muitas ferramentas, e o Bittrex já adotou esse conceito, que é você tem um bom pedaço da ferramenta que é de fato gratuito e sempre não tem limite de tempo, mas ele tem limite de funções, né? Que é o caso do Bittrex. Então o Bittrex, ele sempre deixou claro, vai ser sempre free, então não tem hoje você tá no free e amanhã vão cobrar. Não tem isso. Mas ele é limitado quanto à função. Tanto que ele não é limitado quanto ao número de usuários, né? Sim. Houve há muito tempo atrás uma limitação na quantidade de usuários, 12. Eu lembro desse mas faz muito tempo que ele tirou essa limitação. A gente, no momento que houve essa mudança, imaginou tá de que verde, fosse... Você tá não? Eu não tô de verde, mas eu gostei de ser verde. Fiquei sem graça agora. E aí eu acreditava que seria uma mudança temporária, mas não, veio pra ficar. Foi na pandemia que eles colocaram limitado. É verdade. Veio pra ficar. E quem tá pensando em iniciar pelo Bittrex aí, cria conta lá, testa, vai até onde dá na gratuita, porque em algum momento... Isso é bem comum, inclusive, né? Sim. A gente tem muito cliente que abre a conta no gratuito, começa a usar, porque, por exemplo, empresas novas ou empresa que ainda está decidindo, ele coloca lá no free, continua usando e depois, quando chega ali no teto, ele naturalmente vai sentir a necessidade de ir para uma conta comercial e aí você pode fazer aqui contato com a gente, né? A gente tem os nossos modelos aqui de apoio, né? A gente inclusive comercializa aqui as assinaturas, mas é bem comum os clientes fazerem isso, né? Bastante. Mais comum do que a gente imagina, na verdade. Então a versão free, aqui para responder a pergunta, né? Ela é sempre free.
não tem em nenhum momento uma sinalização do Bittrex de que não vai mudar isso, vai ser cobrado, ela continua sendo free, ela tem limitação de funcionalidade. Vamos dar alguns exemplos aqui, Bruno, de limitação? Acho que é legal. Sim, eu diria que o principal, porque sempre chega essa pergunta aí também, questão de automação, né? Uma versão que, por ser gratuita, a gente não espera ter, tem um pouco, verdade. Né, lá de automação, não tem nada. Alguns gatilhos, mas tem limite daí de quantidade, se não me engano, tá, até verdade. 5, é bastante limitado nessa sim. questão. Integrações, A né? integração não dá para usar. Não dá para usar. Tipo, a gente vai falar depois aí de integração, mas não dá para usar, sem spoiler. E outro ponto é a permissão de acesso. Né? Exato. Essa talvez seja a principal. Então, quando você está lá no gratuito, você não tem como dizer, Bruno enxerga um pedaço e outro. Não, todo mundo vai enxergar tudo. Talvez esse seja o grande ponto ali, né? Isso. Agora, para comunicação é legal, né? Para quem está usando a comunicação ali, eu quero usar o Bittrex como a parte de intranet, comunicação, ou tarefa. Muita gente usa o Free por conta de tarefa, né? Sim. E ele é muito amplo nesse aspecto, né? Tem que olhar aí qual que é o foco, né, que você tem com a ferramenta para entender se consigo ficar no gratuito ou não. Mas sim, existem essas limitações que acho que a gente falou aqui são as principais. Boa, então é isso. Bittrex Free, Freemium, Forever. O que é o conceito Freemium? Depois você pode pesquisar aí no Google, mas é basicamente isso. Você é free até um pedaço e depois você paga. Isso é mais comum do que a gente imagina hoje no modelo SaaS. Próxima pergunta. Próxima pergunta. O Bittrex emite NF boleto? Essa pergunta é muito clássica, né? Todo dia aparece alguém perguntando isso. Muita pergunta. Essa pergunta, talvez vá para um nível de complexidade mais importante. Eu já falei isso em outros conteúdos. Porque acontece, o Bittrex ele é uma ferramenta IUAN, né? Então o conceito dele, ele é uma ferramenta mundial, né? Não atua só no Brasil. Então para muitos países, o Bittrex ele é basicamente um RP, né? Se a gente pensar, ele é um software completo de gestão. Só que em outros países é totalmente diferente do Brasil, né? O Brasil tem as suas nuances, com nota fiscal, com boleto, essa coisa toda. Então, falando especificamente de Brasil, o Bittrex ele não tem essa característica. Por exemplo, ele tem fatura. Só que fatura é diferente de boleto, que é diferente de nota, né? Então, quando eu penso no Brasil especificamente, né, se a gente for tropicalizar, não, o Bittrex não emite nota fiscal e também não emite boleto. O que a gente faz é integrar, mas a gente fala disso depois, né? Então, assim, em suma, você não consegue lá no Bittrex falar, acabei aqui, vendi um negócio, quero já emitir uma nota. Isso não tem. Eu vi um parceiro que construiu, mas aí ele construiu isso à parte, não é padrão. Eu vi um parceiro, tudo que fizeram foi à parte, tá? O máximo que chega é em fatura, não tem nada de nota fiscal, até porque nota fiscal no Brasil é extremamente complexa. Você precisa ter um monte de parâmetro lá por questão de impostos. A nota fiscal de serviço é diferente de nota fiscal de produto, cupom fiscal é diferente de nota fiscal de serviço, então é um outro mundo, a gente iria para outro lugar. E no Brasil existem muitas soluções, né, que fazem isso já, que aí acaba se integrando ao Bittrex. Por exemplo, a gente lançou recentemente a integração com Asas, né, que é um vídeo que está aqui no nosso canal, que aí a gente vai no Bittrex até ali quando aprova a gente vai no Asas e gera lá a nota fiscal e o boleto, por exemplo. Ou uma integração com o OMI, né, que a gente tem também. O OMI, sim, é uma ferramenta que lá emite nota, tem contas a pagar, contas a receber, etc. Ou Proteus, Tiny, Bling, várias outras ferramentas nacionais que fazem essa parte, né? Então, na minha concepção, o Bittrex vai até um ponto. Dali em diante tem que entrar o RP. Isso é uma pergunta bem comum. Eu acredito que essa dúvida venha realmente através de pesquisas do Bittrex, onde ele se posiciona como um software de gestão completo. Mas aí o que você falou no início aí, né, justifica essa questão, né? O Brasil tem suas particularidades, então a gente tem que fazer isso à parte e de certa forma integrar, que aí eu já vou fazer então a ponte para a terceira pergunta. Antes de você para a terceira pergunta, claro. Parte importante, né? Agora, tem que avaliar muito o momento que está a empresa, né? Por exemplo, às vezes é uma empresa relativamente pequena, ele faz muita coisa lá, sei lá, numa planilha, no Google Sheet, e ele não precisa de um software de gestão. O máximo que ele precisa é emitir um boleto, emitir uma nota, e ele pode usar essas integrações, né, que a gente vai falar na sequência. Então, vale o estudo. A gente tem muito material aqui no nosso canal, onde a gente já explorou isso. Talvez faça até sentido a gente pensar num conteúdo, né? Esse aqui é um assunto bem amplo, a gente pode pensar, em algum momento, faça um conteúdo só sobre isso. Mas assim, de novo, para sintetizar, Bittrex não emite nota nem boleto. Se você está olhando, eu queria usar o Bittrex como única ferramenta na minha empresa porque eu quero fazer tudo lá dentro. Não dá. Não é o momento, não tem ainda. Tem perspectivas? Já se foi comentado, mas minha modesta opinião, acho que não faz sentido. Também acho que não. Então, é isso.
Então a terceira pergunta, na verdade, na segunda aí você já foi respondendo um pouco disso. Spoilers. Spoilers, que é a questão da integração. E aí, Bitrix integra com outras ferramentas, mas não só RP, integração no geral. WhatsApp, automação de marketing. A gente fala bastante sobre isso, né? Muito. É um tema que a gente tem bastante conteúdo aqui. O Bitrix, ele, desde quando a gente trabalha, a gente está há 6 anos, né? A Bruna está esse tempo aqui comigo também. Ele sempre teve lá as APIs, que são as portas para se integrar ao Bitrix, né? Então o Bitrix sempre teve essa possibilidade, né? Então hoje, né, que a gente tem uma segunda empresa, que é a ConnectFin, que a gente só trabalha com integração, percebo o quanto o Bitrix já estava naquela época preparada e avançada, né? Então o Bitrix já tem possibilidade de construir qualquer tipo de integração. Então, se você for no Marketplace, você vai perceber que existem muitas ferramentas que foi criado por parceiros. Por exemplo, a gente tem o nosso extrator lá, né, que é onde a gente usa para integrar com o BI. E aqui internamente a gente construiu inúmeras integrações. Então, assim, sim, o Bitrix permite integração. Algumas estão prontas, outras precisam ser construídas. Talvez essa seja um grande recado, né? Não todas estão prontas. Uma integração que a gente falou lá no primeiro vídeo, né, que era comum a pergunta, era o WhatsApp, que a gente pode citar. E que hoje é um cenário bem diferente, né? É um cenário diferente, evoluiu bastante. Então, assim, por exemplo, muita gente conhece isso como add-on, né? A gente não usa muito esse termo aqui, mas, por exemplo, tem uma... No caso do WhatsApp, já aproveitando aqui, o Bitrix tem a possibilidade de integrar com o WhatsApp, mas hoje é um add-on, né, que parceiros desenvolveram. A gente aqui adotou o PowerZap, né, como nossa ferramenta de WhatsApp. A gente comercializa aqui, dá suporte, etc. E agora, inclusive, um pequeno spoiler, para quem está lá no B24 Clube sabe, o PowerZap está fazendo um teste para a parte de WhatsApp oficial. Falaremos disso em breve em algum vídeo aí. Então, assim, sim, o Bitrix tem essa possibilidade de construir integrações com outras ferramentas. Tem a API aberta, tem uma ferramenta lá dentro chamada Recurso para Desenvolvimento, para desenvolvedores, né, que permite tudo isso. A gente vai deixar aqui no descritivo desse vídeo a documentação da API, eu acho que é bem bacana e pertinente, e também um rap sobre recursos para desenvolvedores. Eu estou preparando um material só sobre integração, essa parte de integração do Bitrix, a gente vai fazer um material só sobre isso, tá? Mas então, de novo, sendo objetivo, né, porque eu estou ampliando para poder não ficar dúvida, sim, o Bitrix permite qualquer tipo de integração mesmo, muito amplo, muito amplo. Se eu falar para você que dá 100%, também vou mentir, mas a gente hoje, assim, tudo que a gente tentou fazer até agora a gente conseguiu. Pouca coisa, assim, seria restritivo, tá? Por exemplo, o bot, né? A gente não comentou, mas todo mundo pergunta bot. Então, tem aí ferramentas lá como o Chat Booster, que é o que a gente também comercializa aqui. Então, integração, cheque. Algumas integrações foram mencionadas que a gente tem aqui, né? Antes no caso do RP, integração com RD, enfim, a gente tem algumas aí, mas não, são mais de 20 a gente tem. Muitas. E se alguém tiver necessidade de alguma integração personalizada, fica a dica aí para contatar a gente abre um estudo aí da API do teu sistema pra gente poder analisar. A gente cabe falar aqui por uma questão de valorização, acho, do nosso time, do que a gente faz. Hoje talvez a CRM Fin seja o maior integrador de Bitrix do Brasil, sem sombra de dúvida. Eu falo isso porque a gente tem muita coisa, a gente tem uma equipe especializada só nisso, né? Então a gente tem muitas integrações, a gente tem um site que tem algumas listadas, nem está atualizado, porque a gente nem conseguiu ter tempo para isso, mas são muitas integrações, desde grandes RPs como TOTOS, Proteus, Sank, até os RPs mais conhecidos de mercado, né? Como OMI, Conta Azul, Bling. Deixar um spoiler aqui, a gente está fazendo Tiny, né, que é um que pedem bastante aqui também, então a gente tem inúmeras integrações. A gente tem o nosso material sobre isso, tá? Mas no geral, sim, se é uma preocupação, eu queria contratar o Bitrix e ele integra, sim. Inclusive, cabe aqui comentar, existem ferramentas de mercado lá como o Zapier, que é muito conhecida, e o Make. Por exemplo, os conectores do Make estão lá, do Bitrix estão lá no Make. Inclusive nós apoiamos nisso aí, né? Então tá, é possível. Sim, terceira? para integrações. Terceira? Quarta pergunta agora a quarta. Vamos para a quarta. Bitrix cobra por usuário? É uma pergunta bem recorrente. Porque tem muita ferramenta no mercado que cobra dessa forma, né? E aí, quando o pessoal abre o site, olha lá o preço, fica em dúvida se é por usuário ou de que forma que é a cobrança aí do Bitrix 24. Quer responder? Sim. Posso responder, responde que tranquila. Essa é muito tranquila. Mas isso aí é legal antes de você responder, porque o Bitrix saiu do padrão do mercado, por isso que é normal ter essa pergunta, né?
Aí você pode responder, inclusive, se cobra por usuário e se precisa de usuário adicional, o que tem que fazer. Exatamente. Bom, o Bittrex não cobra por usuário. O Bittrex, ele possui algumas versões. A gente citou aqui no início do vídeo a versão gratuita e além dela nós temos mais 4 versões ou 5, se eu não me engano agora. Basic, Standard, Professional e Enterprise. Enterprise com as variações. Enterprise com as variações. Então, ao contratar uma versão Bittrex 24, você vai pagar pela versão e cada versão tem uma quantidade de usuários que você pode convidar, né? Então tem que verificar ali a faixa de usuários de acordo com a versão e se você tiver necessidade de colocar usuário adicional, enquanto você estiver dentro da quantidade que a sua versão permite, pode somente convidar e você consegue incluir essa pessoa. Agora, se você já bateu ali no teto, eu tô na versão standard, já tenho 50, eu preciso colocar mais 10 pessoas lá dentro. O processo é o upgrade de versão, porque o Bittrex não tem como a gente colocar usuário adicional. Então a gente realmente precisaria fazer uma migração de versão upgrade para uma versão que comporte a quantidade de usuários que eu preciso na ferramenta. Basicamente é isso. De novo, né, eu gravei um vídeo recente sobre versões e lá eu cito bastante sobre isso e é isso que a Bruna respondeu aí brilhantemente. Cabe aqui só falar sobre as Enterprise, né, que foi aí um conceito mais novo, né, que também é por faixa, né, então você tem lá a partir de 250, 500, 1000 e tal, mas é isso, o Bittrex não tem esse modelo. E aí, acho que também cabe um comentário nosso, a gente está sempre estudando o mercado, né, acompanhando, né, e em termos de custo-benefício, porque é o modelo do Bittrex, ele acaba sendo muito barato. Então vamos falar aqui até de valores, por exemplo, a versão Professional, que é 100 usuários, custa um mensal R$ 1.249 ou R$ 999 no anual, né? A gente está falando de R$ 12 por usuário. Por usuário. É muito barato. É muito barato. R$ 13 ali, se a gente for arredondar, é muito barato e é difícil você achar um CRM no mercado que tem esse preço. É bastante competitivo, né? Realmente, olhando para custo-benefício, é difícil bater o Bittrex nessa questão aí. E assim, não tem pegadinha, tá? É só modelo de negócio. Sim. Né? Como uma empresa cobra, sei lá, um carro num valor e a outra tem um carro semelhante e cobra totalmente diferente, é só modelo de negócio, não tem nenhuma pegadinha. Teve uma mudança, depois de 10 anos o Bittrex fez uma mudança no preço, né? No preço, já sim. faz uns 2 anos até, acho isso. Foi depois da pandemia, né? Depois que tudo voltou ao normal. E até então nunca mais mudou e não tem nenhuma... Foram poucas modificações, na verdade, ao longo desse tempo todo ele passou a fixar o preço em real. Eu ia falar disso. Fixou o preço em real e fez uma atualização, uma alteração ali na questão da precificação. E ainda assim continua, como a gente fez aí uma conta rápida aqui, sim, bastante barato aí realmente, né? Bem competitivo, bem competitivo. Né? Competitivo é uma palavra boa. Então assim, investimento... na nossa concepção é muito adequada e é bem comum muitas empresas migrarem para o Bittrex por conta disso, né? Sim. Por conta dessa questão reduzir aí a questão de custos mesmo. Somente quando vai aumentando o número de usuários, né? Exatamente. E aí a gente está falando o seguinte, né? Eu estou comparando só CRM, né? CRM com CRM. Lembrando que o Bittrex tem 35 ferramentas lá dentro. Quarta respondida. Quinta pergunta, então, se o Bittrex funciona em dispositivos móveis. Enquanto a gente estava se preparando para a pauta, que eu já estava com o celular na mão, trabalhando aqui do celular. Então já um spoiler, Muca, funciona nos celulares aí? Eu gravei um vídeo também, porque ele teve uma melhoria absurda, lembra, no app, né? Sim. O app era bem fraco. Eu falei isso em outros conteúdos. Aliás, a gente tem esse problema aqui no conteúdo, né? A gente é muito sincero. Poderia chamar assim quase o economista sincero lá, nosso amigo, poderia ser um canal Bittrex sincero. Era muito fraco, melhorou muito. Então o Bittrex tem uma versão para iOS e Android, tem até para um outro celular lá que eu não me lembro, Huawei, uma parada assim. Então funciona muito bem no mobile, eles deram uma melhoria substancial, então vale a pena, se você não tem, baixa no teu celular. Inclusive a parte de chat, né, Bruno, ficou bem bacana, ficou bem rápido, ficou muito parecida ali com o formato do Telegram, né? Quando eu falei com o WhatsApp, me corrigiram, falaram que ficou muito parecido com o Telegram e ficou muito legal. Então, funciona no mobile. Agora, precisa entender quando você vai usar um software no mobile, assim, não só o Bittrex, mas qualquer outro, tem restrição, porque você tem restrição de tamanho, você tem restrição de capacidade não, porque hoje um mobile é tão rápido quanto um aparelho, né, como um notebook. Mas você tem a percepção ali de tela, às vezes não aparece tudo na tela. Então o Bittrex fez um baita trabalho com essa questão de UX, né, ali de usabilidade, mas tem restrição. Mas ficou top, tá? E funciona muito bem. Ficou muito top mesmo. Eu confesso que foi uma grande surpresa para mim quando liberaram. Essa é uma preocupação, né, de funcionar no aplicativo ali, muito para quem tem realmente essa questão de usuários
que estão na rua, Sim, na né? rua, Estão em visita a cliente. É bem comum. Situações como essa e outras aqui, então... Hoje, por exemplo, eu tive que me ausentar pela manhã e eu fiquei trabalhando um bom tempo ali só no... Através do celular. Celular ali com o Bittrex, né? Não foi trabalhando no WhatsApp, mas dentro do Bittrex, né? Respondendo o time, visualizando algumas WhatsApp, coisas. se está integrado ao Bittrex, sim, a gente verdade. consegue visualizar aqui no aplicativo as mensagens também. Bem lembrado. Então, é isso. Sim. Sexta pergunta, se dá para migrar de versão depois de contratada ali a primeira... Você deu um spoilerzinho, né? Mas pode ampliar. Exatamente. Eu falei ali anteriormente que a questão dos usuários, né? Tem que fazer um upgrade. Então, sim, é possível fazer esse processo de migração e não necessariamente precisa esperar o momento da renovação. O upgrade é um processo que ele pode ocorrer. O que você não pode é renovar antecipadamente. Não pode renovar antecipadamente, mas o upgrade dá para fazer. Então, sim, dá para migrar de versão. Eu tô ali na versão base, que eu vi que precisa de uma funcionalidade adicional, mais usuários. Também é bem comum acontecer, né? Bastante, né? Muitas pessoas querem iniciar ali com Que é ideal até. Exatamente, com uma versão um pouco inferior ao que de fato precisa, por alguma funcionalidade ou até por investimento mesmo, né? Ou até por investimento. E no momento certo, né? Conhecem a ferramenta, gostaram da ferramenta, me atende, não atende, enfim. E aí fazem essa migração. Então, é totalmente possível fazer aí a migração, o upgrade de versão. Upgrade a qualquer momento. A renovação tem outras regrinhas, mas a pergunta aqui seria sobre a migração de versão, né? Eu vi um carrinho da Cacau Show ali, né? Que a gente tá nesse lugar. Tem um carrinho ali, eu sei que a Bruna ama esse carro do Sr. Cacau. O Sr. Cacau. E eu tô tentar parar de comer chocolate, produção. Aí arrebenta com a gente aqui no nosso conteúdo, né? Mas voltamos aí à pergunta número... Pergunta número 7, então, essa aqui é bem clássica também. Qual que é a diferença da versão Cloud para a versão On-Premise? Essa pergunta é geralmente vem de grandes empresas, né? Tem um vídeo que eu gravei também sobre isso, explicando a diferença, como optar ou não optar. Basicamente, sintetizando, versão Cloud é basicamente 100% em nuvem, você não precisa colocar nada dentro de casa, na tua empresa, você não precisa de servidor, você não precisa de nada. Vai lá, cria a conta, paga ou uso gratuito e já sai usando. Simples assim. Investimento em infraestrutura zero. Agora, se você é uma grande corporação, quer mexer no Bittrex, quer mexer no fonte, quer criar coisas, tem a opção do On-Premise. Você compra os fontes do Bittrex, instala na tua infraestrutura, pode ser dentro de casa ou num data center, e aí você passa a gerenciar tudo isso. Fazer backup, fazer melhoria, e tem todos os cuidados. Basicamente essa é a grande diferença. E o investimento também é maior, né? A Cloud, o investimento ele é fatiado, então você paga lá a mensalidade, então você meio que é como se você dividisse o investimento, né, com vários outros. E quando você tem a sua própria versão On-Premise, aí o investimento é só seu, o investimento é maior. Aqui no Brasil a gente tem poucas empresas usando, mas tem algumas empresas, a gente tem algumas, né, inclusive na nossa carteira, que a gente apoia, que usa a versão On-Premise, mas não é comum, né, não é comum. Na Europa já é mais comum, outros países tem muitas empresas que utilizam. Tá? Basicamente essa é a diferença, mas assim, quero deixar um recado que a gente fala sempre para os nossos clientes, né, Bruna? Estudem bem antes de optar por um ou por outro. Né? Às vezes não fala, não, eu quero porque eu quero ter tudo dentro de casa. Mas veja os prós e contras, veja tudo. Faz um estudo mais completo. Nesse vídeo que eu tenho, até vamos tentar deixar aqui no descritivo, eu falo bastante sobre isso, tá? Vale um bom estudo. Vale realmente um bom estudo, porque a gente já teve empresas aqui que optaram e se arrependeram. Né, se arrependeram, foram para o On-Prime e se arrependeram. Eu falo isso muito mais porque hoje em dia, né, a gente vive um cenário, nós estamos gravando isso aqui em 2024, onde a tecnologia cloud super resolveu bastante coisa, tem internet em todos os lugares, né, a gente tem boa estrutura, é rápido, né, o Bittrex, né, é muito rápido, inclusive a versão Enterprise é mais rápido, né, do que as outras versões, então cabe estudo, mas basicamente essa é a diferença. E aí eu vou fazer uma inversão nas perguntas, porque eu acho que a nona, não a oitava, ela tem a ver um pouco com essa questão aí do estudo de qual opção que você vai contratar, o On-Premise ou o Cloud, que seria, então, se o Bittrex é seguro. Essa pergunta é bem comum, né? Mas bem comum mesmo. Inclusive, eu sei que a gente já fez um artigo sobre isso, tem um site lá no Bittrex que são as 7 camadas de segurança, né? Sim. Você lembra bastante desse lugar. Eu já fiz um vídeo sobre isso. E cabe a gente olhar para 2 momentos de segurança. A segurança quando você está lá dentro como usuário e a segurança em termos de invasão. A gente nunca teve nenhum problema com nenhum cliente, né? Não. Com questão, alguém invadiu o meu Bittrex, nunca teve. O Bittrex, ele fica hospedado na Amazon, então assim, ele já leva boa parte de segurança que a Amazon oferece. Então nesse link que a gente vai deixar aqui, o Bittrex explica certinho dessas 7 camadas que ele tem de segurança, inclusive com toda a parte de homologação, né?
necessária para garantir que ela é uma solução de fato segura. Então o Bittrex é seguro, respondendo direto, então está na nuvem, é super seguro. Agora, tem inclusive possibilidade de deixar ele mais seguro. Por exemplo, tem lá a parte de acesso em 2 fatores, né? Que deixa ainda mais. Por exemplo, você está muito fora e tal, às vezes você usa em outro computador, usa lá com 2 fatores, se você esquecer, o cara não vai conseguir. Vou dar exemplo aqui, a gente usa, né? Todos os nossos colaboradores, a gente acessa muitas bases, todas as bases dos nossos clientes a gente habilita para garantir que a gente não vai quebrar essa questão da segurança. Então, aí você tem mais um nível de segurança. E aí tem a segurança dentro do Bittrex já, né? Que são as permissões de acesso. O Bittrex tem a gente fala que ele é o AI1, tem 35 ferramentas e todas essas ferramentas têm a sua própria permissão de acesso, né? E agora recentemente, se não foi lançado, vai sair um vídeo em breve meu que eu gravei sobre aquela opção nova que você vai tirando as menus, né? Sim, de não só ocultar, mas realmente... Exatamente, basicamente ocultar o menu mesmo, né? Por exemplo, eu não uso lá a gestão de inventário, eu não uso tarefa, você vai poder agora esconder isso. Então o Bittrex tem pensado bastante nisso. Então, por isso que eu quebrei em 2 partes. A segurança, quando a gente olha o ambiente, então de fora, alguém está tentando acessar. Nunca tivemos, né? Super seguro. E tem a segurança dentro, né? Quanto à questão de camada de permissionamento entre os usuários. Essa era uma pergunta que a gente tinha quebrado em 2, né? Lembro lá, e a gente falou, vamos juntar porque acaba virando um assunto só. Então, em suma, eu acho seguro. Nunca tivemos problema mesmo, real. Nunca tivemos nenhum problema. Estou tentando lembrar aqui, mas nunca tivemos mesmo e eu também nunca ouvi falar de problema, sabe? Não chegou nenhum caso aqui que eu saiba aí também, então é garantida essa Agora, segurança. A questão acontece às vezes, né, de lá dentro do Bittrex lança algo que ainda não tem permissão de acesso. Pode acontecer, mas aí ele rapidamente coloca, então é questão de tempo. Mas no geral ele é seguro, tem um vídeo só sobre permissão de acesso, né, tá no nosso canal ali. Não sei se é seu vídeo, mas de alguém do time. Se você não recorda, não São muitos vídeos. São muitos vídeos. E a gente fala só sobre isso, tá? E a segurança, 7 camadas de segurança, é o lugar que o Bittrex explica tudo. Tá lá no site, inclusive, do bittrex.com.br. Sim. Então, é seguro. A 9ª pergunta, então, que eu fiz a inversão aqui, seria sobre trazer os dados legados. Isso é legal. Essa pergunta você colocou lá, achei bem bacana. Isso é uma pergunta legal. Por quê? Porque a gente tem os 2 cenários, né? De empresas que passaram a usar o Bittrex e nunca tiveram CRM. E tivemos, estou usando CRM de exemplo, né? E tem empresas que vieram de outros CRMs. O Bittrex tem lá a possibilidade de importação de dados para muitas entidades. E, nossa, estou querendo... Deu uma resfriadinha aqui. Segue aí. A gente aqui fica assim, né, produção? Senão fica um vídeo muito... É real. Vida real. Então, assim, é possível importar dados de... CRM, todas as entidades, produtos, tarefas. Vou dar spoiler aqui, mais um spoiler. Tô sabendo junto com vocês, eu acho. Não, acho que você já sabia, a gente vai lançar um produto de importação de dados via Google Sheet, né? Que eu tinha te falado. A gente está fazendo em parceria com o cliente. Então, além dos produtos que o próprio Bittrex tem, em breve a gente vai ter um produto para você. Eu tô lá numa planilha Google, né? Que tem uma boa API, e você importa os dados para o Bittrex de uma forma bem estruturada, inclusive programada. Eu tenho aqui esses dados, quero importar. A gente tem isso até que a gente faz, né? Lá aqui dentro. Quero importar toda semana. Aí a gente vai ter esse produto em breve para poder complementar aí o Bittrex, mas é um produto especificamente nosso. Então, assim, sem contar que lá no Marketplace existem uns produtos que o próprio Bittrex criou, né? Eu quero importar do Trello, lembra que tem isso? Quero importar de outros CRM, sei lá, se tá aqui o Pipedrive. Estou migrando do Pipedrive, tem um integrador lá. Então, um migrador de dados. Inclusive, eu recentemente gravei um conteúdo com o João falando sobre a diferença, né, de importar, automatizar e integrar. Sim. Se tiver dúvida, vai lá nesse vídeo, vai lá nesse conteúdo. É um episódio do 24Cast, inclusive. Então, assim, importação de dados, Bittrex tem, são ferramentas próprias do Bittrex, não tem custo. Se você está vindo agora para o Bittrex, vale a pena dar uma olhada nessas ferramentas. Se tiver de material, a gente tenta deixar aqui no descritivo desse episódio. Última pergunta, não sei se vai ter alguma pergunta bônus que surja, pode acontecer, mas a última pergunta, e essa aqui tem sido campeã recentemente, que é: o Bittrex 24 tem solução de inteligência artificial? Boa. O Bittrex lançou nesse ano, né? Foi 2024? Acho que foi finalzinho de 2023. É uma integração, o Copilot, né? Que é uma integração do Bittrex com ChatGPT, basicamente. E a galera
tá usando bastante isso daí. Tem um episódio que eu gravei com o Léo, que ficou muito bom. O Léo deu uma aula lá, né, sobre inteligência artificial. E a gente falou um pouco dessas possibilidades do uso lá do Copilot. Eu já percebi movimentações, por exemplo, já tem API, né, de você usar ali com Bits com o Copilot. E eu estou percebendo algumas movimentações lá no Marketplace de ampliar isso. Então, assim, respondendo diretamente sim, eu acho que é um movimento muito forte do Bitrix e de outras ferramentas, né, incorporar a inteligência artificial dentro da ferramenta. Agora é uma questão de maturidade, né, de cenários, né. O que tem lá é basicamente um prompt, né, se a gente pensar, em vez de você ter que ir lá no ChatGPT, por exemplo, você tem um prompt lá dentro do Bitrix. Mas não é só isso, ele consegue, por exemplo, fazer a transcrição de áudio, que ficou muito legal. Você está numa tarefa, aqui, né? Você está numa tarefa ali, fazer um resumo de uma tarefa, tem várias outras funções. Mas essa parte de integração com a inteligência artificial ficou bem bacana e é um ponto muito atual. Em 2021 a gente nem passava pela nossa mente, né? Falar disso. Nesse nosso vídeo anterior, né? Não era eu diria que há um ano atrás começou a chegar essas perguntas. E aí, tem solução de inteligência artificial? Eu quero colocar uma IA, eu quero colocar uma IA. Não é um assunto novo, mas ele tomou corpo mais assim. E aí, final do ano passado, então a gente teve essa surpresa, né? Foi uma surpresa, realmente. E tende só a evoluir muito, né? E rápido, eu acredito, né? Eu tenho estudado algumas frentes em relação a isso, outros parceiros. Quando eu fiz o vídeo, lá no primeiro episódio do ano, eu fiz um vídeo com o Felipe Bento, lá, nosso parceiro da BR24, e a gente falou de tendências, né? E essa entrou totalmente na pauta. Ano passado eu fiz esse mesmo vídeo com o Isaac, e lá a gente já dava um olhar assim de, pode ter coisa de inteligência artificial, e realmente isso é uma coisa que ficou no radar. O Bitrix é um dos CRMs que saiu na frente, né? Tem poucos CRMs no mercado hoje que tem isso, e não tem custo adicional. Isso é fantástico também. Está disponível lá para usar. Então sim, o Bitrix já tem ali insumos, já tem aberturas para trabalhar com inteligência artificial. 10 boas perguntas, hein? 10 boas perguntas. Alguma bônus? Alguma questão não, aí que eu lembrou? lembrei, essa daí a gente sintetizou bastante. Se tiver uma pergunta bônus que não tá, deixa aqui nos comentários do vídeo que a gente vai responder, né? A gente tá com esse episódio, esse material tá em vídeo e áudio. Aliás, se tiver lá no Spotify, deixa 5 estrelinhas pra gente. Se você tiver alguma pergunta adicional que não tá lá, entra nas nossas redes sociais e manda pra gente, né? Mas essas 10 perguntas aí são campeãs, aparece bastante pra gente. A gente sintetizou, tem pergunta avançada e pergunta básica, né? Tá tudo certo. Por quê? Porque a gente entendeu que a gente precisa estar sempre renovando. Esse era um conteúdo de 2021 que a Bruna tinha gravado comigo. Eram 20 perguntas, a gente deu uma sintetizada. E de fato essas 10 aparecem bastante pra gente, né? Muito, diariamente. Diariamente, sempre em algum contexto aí aparece alguma dessas perguntas que a gente sanou as dúvidas aqui. Lembrando, né? Talvez você está chegando agora de Bitrix, que a CRM Think é um parceiro Bitrix, né? A gente não é o Bitrix. Então, como parceiro, a gente respondeu muitas dessas perguntas aqui. E se tiver mudança, a gente não tem influência sobre elas, né? Porque pode ser que a gente falou coisa aqui que mude depois que esse vídeo for pro ar. Esse é um primeiro ponto a dizer. E como parceiro, além de fazer todo esse trabalho que a gente faz com o Bitrix, a gente tem um trabalho de implementação, suporte, né? Que aí ele amplia muito o que a gente falou aqui, de deixar a empresa usar o máximo que ele pode ali de Bitrix. E o Bitrix é muito amplo, né? É muito difícil, talvez, às vezes, cobrir tudo, né? Mas tem muito conteúdo do canal. Se você está aqui no canal e não é inscrito, já aproveita e se inscreve, dá um like nesse vídeo. Compartilha. Compartilha, enfim, ajuda a gente. Tem bastante conteúdo da Bruna, tem bastante conteúdo meu lá. É isso, né, Bruna? É isso. Reforço aí, se tiverem dúvidas, deixem nos comentários aqui. Compartilhe com outras pessoas aí de sua empresa que talvez já tenham te perguntado sobre isso. A gente respondeu aqui. É uma boa faca esse, né? É, isso aí. Gente, a gente passa por aqui todas as quintas-feiras. Para quem acompanha a gente aqui no 24Cast, que é o nosso podcast exclusivo sobre Bitrix 24, que a gente está aqui desde 2018. E aqui no canal do YouTube a gente também tem lançado bastante conteúdo semanal. Tem conteúdo meu, tem conteúdo da Bruna, a gente tem lançado novidades aqui da própria CRM Think, a gente tem construído vários produtos e tem realmente dando um ênfase muito forte nisso, por conta até dos nossos clientes nos pedirem, mas é claro que a gente coloca conteúdo adicional. Ô Bruna, obrigado, apareça mais vezes aqui. Eu agradeço, estarei por aqui. Tem um episódio da Bruna lá, que você não assistiu ainda, sobre especial Dia das Mulheres, ficou muito legal. Mulheres na Tech, né? Mulheres na Tech. Na Tech ficou bem bacana, tem várias convidadas de peso lá. Se você não viu esse conteúdo, volta lá e assiste. Obrigado, viu, Bruna? Voltamos aí. Eu que agradeço. Gente, obrigado. Voltamos em breve com mais conteúdo. E quem acompanha a gente no 24Cast, obrigado. Estamos em todas as plataformas, é só seguir a gente por lá. Obrigado, produção. Abraço.